Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa última live Rebelde de fevereiro. Hoje nós vamos bater um super papo do emagrecimento. Vamos conversar com a física, acadêmica de medicina, Thalita Sandoval, que já está online. Vamos receber diretamente dos Estados Unidos. Olá! Oi, peraí, deixa eu acender a luz aqui, rapidinho. Deixa eu ver se melhora a feiura aqui. Peraí. Adoro essas pessoas modestas. Henrique, você acredita que eu tô super nervosa pra falar com você, menino? Não, por quê? Ah, não sei. Pera que eu fiquei muito Até brava. parece que eu sou desses de meter medo nas pessoas. É sim. Não, Não nada sei, parece que disso. ficou pior. Bom, tá bom. Tá ruim, Você mas tá bom. você tá onde? Eu tô no meu quarto. Não, onde na cidade? Eu tô em Fort Lauderdale. Ah, Tô que legal. aprendendo a falar, é Fort Cara, eu Lauderdale. nem acredito. Eu tive aí antes da pandemia e Vê acho que eu não te conhecia ainda. Se eu soubesse, a gente ia que pelo menos, coisa. né? É, e eu Incrível. estava pertinho da doutora Sabrina quando eu morava no outro estado, quando eu morava em Rhode Island. Aham, A doutora Sabrina é de Connecticut. É bem exato. pertinho. Eu passei por lá para vir para cá, a gente visitou lá algumas vezes. Olha só. É aquelas coisas que a gente perde umas oportunidades, né, de encontrar as É, pessoas e mas pelo menos existe o virtual, né? Estamos aqui, sim, né, nessa conexão internacional, né? Eu quero primeiro agradecer demais você ter aceitado o convite. Para mim imagina. é uma honra estar conversando com você. Eu sou louco pela área que você é formada, que é física. Se eu não tivesse ido para a área da saúde, com certeza eu tinha mexido um pouquinho com essa questão de física, porque sempre gostei muito, sempre foi uma das minhas paixões. A matemática enrola um pouquinho a cabeça às vezes, mas eu acho muito legal. É, O que eu acho mais fantástico na física é a maneira de ver os fenômenos naturais. Eu acho que isso é naturais. muito legal. Eu acho que isso é muito legal. Então É a fala um mãe, pouquinho, né? a mãe de todas as ciências é a Exato, filosofia. exatamente. E aí, às vezes, para você poder descrever um processo da natureza, você precisa filosofar para você ir lá e chegar numa uma equação, uma coisa que faça você prever, né, Uhum. os fenômenos massivos lá para frente e como foi lá para trás, né? É bem interessante você ver assim que hoje com todo o equipamento que a gente tem é possível bater na história eclipse, né? Pelo movimento dos planetas. Exato. É uma coisa muito doida, né? Isso é Isso é muito muito massa mesmo. doido. E assim, é uma coisa que não diria ancestral, mas assim, na época do iluminismo, né, Renascimento, iluminismo para frente, a gente tem a física como a base, o alicerce de tudo, né? Sim, Isso é muito legal, é isso é muito legal. fascinante. É É fascinante, fascinante. é fascinante. Se apresenta um pouquinho pro pessoal e me fala por que que uma mulher escolheu física, um campo que é tão Ai, que permeado absurdo, de Henrique! homens. É porque tá cheio de homem. Eu vou lá, vou conhecer os gatinhos. Ah! Tudo nerd, me arrependi. É, não tem jeito. Não, eu me casei com o meu perfeito nerd. A minha pessoa favorita no mundo é o nerd. Oh, maravilha. Ah, eu sempre quis ser professora. Ah, Assim, certo. a coisa do magistério era uma coisa assim que me encantava. Eu cheguei a pensar em fazer engenharia para ser professora numa universidade, sabe? Assim. Uhum. E eu fiz técnico de edificações antes, mas eu acho que entender a estrutura de um prédio não me encantava tanto quanto a estrutura dos fenômenos da natureza e sobre o processo de construção do conhecimento de uma criança, um conhecimento científico. Isso me encantava muito mais, né? Então, acabei que eu fui para esse lado da licenciatura em física, me formei em 2010 e trabalhei como professora de física durante muito tempo.
Não foi fácil, assim, fiquei muito desiludida com o que eu encontrei no sistema de ensino. A gente nunca conversou especificamente sobre isso, mas a gente já trocou umas ideias sobre isso, né, Uhum. Henrique? Era ensino médio, Ensino fundamental e médio. Eu fundamental e pegava, médio? nas escolas que eu dei aula, eles davam física desde o sexto ano, Ah, certo. né? Então, eu peguei o fundamental e o médio. E foi isso. E aí, eu dando aula, eu estava super bem em Brasília, dando aula no colégio que eu amo de paixão, o Olimpo, bem conhecido lá. Era muito feliz dando aula nesse colégio. O Guto recebeu uma proposta de um cliente na Argentina, e aí eu me mudei para a Argentina junto com ele. E aí lá eu tive em contato com esse mundo da low carb por causa da minha irmã, que encontrou o blog do Dr. Soul. Todo mundo começou Uhum. assim, né? É, todo mundo começa pelo blog do Dr. Souto, não tem jeito. E aí eu não tinha, tem o meu testemunho junto com o da Sabrina lá no meu YouTube, quem não conhece, é bem legal assistir. E aí nossa, caiu uma ficha assim, eu nem tinha percebido o tanto de peso que eu tinha ganhado, né? Só sei que, fazendo a história longa curta, cheguei a perder 16 quilos, eu reganhei, né? Porque eu não fazia exercício. Exercício foi um negócio póstumo, assim, depois que eu entendi a necessidade do exercício. E eu só falava disso o tempo todo, e lá na Argentina, assim, só eu e o Guto não estudávamos medicina. Todos os brasileiros que estavam lá estudavam medicina. É verdade, é verdade. Eu tenho inclusive uma amiga que está de mudança para lá porque vai fazer medicina lá. Exatamente. Se ela quiser os contatos do pessoal para ela se engajar lá, eu já passo. Oh, E cara, aí que o pessoal legal. falou assim: nossa, Thalita, se você fosse para medicina, você ia pirar, porque principalmente o primeiro ano, que tem um semestre inteiro de nutrição, crescimento e desenvolvimento, que é o primeiro semestre, fala muito já começa, né, as vias metabólicas, os metabolismos e tal. Aí eu falei assim, será? Aí fui, me joguei e assim, juntou a beleza da medicina com a minha maturidade, né? O jeito que eu Sim. cursei a física não tem nada a ver com o que eu cursei a medicina. Eu já entendia o que era o metabolismo antes de alguém falar assim, ó, você vai precisar aprender sobre o metabolismo. E aí foi assim, aquele quadro pintando, as peças juntando, e eu, ai, é isso, sabe? Assim, foi um encontro de almas ali com a medicina. Que legal, que legal. Momento eureka mesmo, né? Momento assim, ai, é isso, sabe? E eu não fiz com a pretensão de me formar porque eu tenho problema com cirurgia, né? Eu tenho pavor de cirurgia. Hum. Até pra mim, né? Se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu falo assim, olha, você me fala o que eu posso fazer para eu não entrar numa cirurgia, eu faço. Então eu já sabia que o quinto ano, o último ano, você tem que passar por todas as especialidades, né? E aí e o Guto também não tinha previsão de permanecer por muitos anos na Argentina, porque ele vai indo em diferentes clientes. Então, assim, do tempo que eu tive lá, eu aproveitei 100%, fiz Você chegou todas a as fazer matérias. quanto tempo de medicina? Completei um ano e fiz algumas matérias do segundo. Entendi, entendi. Mas aproveitou bastante, né? Nossa, aproveitei demais, porque o método permite que você aproveite demais, né? Que é o Uhum. PBL. Como é esse Então, método? Eu não conheço. PBL é de Problem Based Learning. Então, por Hum, exemplo, a matéria de nutrição não é uma matéria. Você vê fisiologia, anatomia, evolução, como que chama quando os estágios da formação do feto? Embriologia. embriologia. Você vê tudo, tudo, tudo de tudo. E não é separado por disciplinas. E aí você tem o tema é dividido em subtemas. E aí as aulas, assim, não tem os seminários, né, que o professor explica a matéria e tal, mas duas vezes por semana você encontra com um tutor e você dá a aula. E ele vai te dizer Entendi. se está certo ou se está errado. Legal, E ele legal. não te delimita. Assim, se você perguntar, professor, que capítulo que eu tenho que estudar? Ele vai falar todos. E você não sabe qual que ele vai te tomar, então você tem que estudar demais. Eu estudava coisa de 7, 8 horas por dia direto. Porque é Bom é muito assim. abrangente, né? Que legal, que legal. Muito legal. E me fala um pouco dessa
desse Instagram que eu achei assim... Cara, quando eu vi pela primeira vez, eu digo, cara, por que eu não pensei nesse nome, entendeu? Você sabe que eu fiz ele para guardar o nome. Eu falei assim, esse nome é muito bom, vou guardar, ainda não estou preparada para fazer o Instagram. Aí eu já tinha o Thalita com 1.100 e poucos seguidores. A minha irmã, ai, não faz isso, você vai perder 1.000 seguidores. Eu falei, não, mas o pessoal que eu quero comigo, eu quero o pessoal do zero interessado no assunto. Aí comecei o Instagram do zero, assim, nem eram as pessoas minhas amigas que estavam lá. E o nome vem dessa... Eu comecei a perceber que todas as dietas de baixo carboidrato eram potencialmente boas para todas as pessoas. Né? Entre cetogênica, entre low carb moderada, entre carnívora. E aí eu falei assim, poxa, se eu colocar Thalita low carb X, low carb ciência, sei lá, ia ficar atrelado a, eu não faço low carb, eu faço cetogênica, eu não faço low carb, eu faço carnívora. Então, como a low carb ela tá sentada nessa ideia do diferentes formas do metabolismo, né? E as nossas doenças atuais são todas doenças metabólicas, eu pensei nesse nome. E por causa também do fato de uma dieta baixa em carboidratos, aumentar os corpos cetônicos, que o cérebro prefere, você, né, tem a clareza mental, juntei tudo. E tem mais um item que é segredo, que é um item de marketing. Quantas vezes você, Henrique, nas suas lives falou metabolicamente saudável, metabólica... Então foi um jeito de todo mundo fazer propaganda no meu canal, entendeu? Ah, muito bom. Eu pensei que você tinha se inspirado naquele filme da Disney, Divertidamente. Também tem um mas pouquinho ficou, mas a ideia ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito bom. Obrigada. Um nome extremamente criativo, eu acredito. Eu nunca consegui chegar num momento desse, assim, de ter um nome tão legal. Mas você não precisa, você já é a sua própria etiqueta. Mas vamos falar de física, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos começar pela primeira lei da termodinâmica aqui no nosso roteirinho. Roteiro esse que, diga-se de passagem, você alterou 3 minutos antes de começar. Não, mas foi pouco. As coisas que eu alterei foram só para eu lembrar. Não, eu acredito. Foi só coisinha que eu vi aqui, umas coisinhas. Pouca coisa. Pra eu lembrar. Fala um pouquinho sobre o que é essa tal dessa primeira lei da termodinâmica, que todo mundo fala que ela é quem manda no negócio do emagrecimento, e por que não é bem assim? Conta pra gente. Só uma pausa, eu quero mandar um beijo para Valéria Calmon, que era minha chefe no Olimpo lá. Eu citei Olha Olimpo, que legal. Valéria, minha diretora. Seja bem-vinda, Valéria. Bom, o início dessa conversa, até a gente entrou nesse papo de física, não sei se você se lembra, numa live com a Fernanda sobre calorias, né? E foi curioso porque a caloria ela é uma medida de energia que é da física, né? Determinada pela física, pela química e tal. E quando eu quis fazer uma pós-graduação em nutrição, não me permitiram. Aí é curioso, né? Porque assim, eles usam uma definição da minha área e não permitem que eu faça a pós-graduação. E é interessante você falar isso, porque a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas acha que caloria é alguma coisa que tem na comida. E pronto. Ou seja, tem a ver com nutrição, mas não tem a ver com física. A gente sabe que a definição de caloria não é essa, né? Isso, caloria é uma unidade de energia. De energia. E vem de uma ideia de calórico. O que eles achavam? Que os objetos, as coisas, tinham dentro de si um ente, um líquido, um fluido, alguma coisa que era o calórico. E que por algum motivo, com algum estímulo, esse calórico saía de dentro e ia para fora. E isso era o que dava as diferentes temperaturas dos objetos. Caloria vem desse calórico aí, dessa ideia, né, desse nome. E o Joule, né, que fez o cálculo de calorias, a equivalência para energia, ele colocou ele mediu a temperatura de uma certa quantidade de água e mediu isso. Dentro dela tinha uma hélice e mediu uma pedra caindo
e aí ele fez o cálculo da energia da pedra caindo, a energia cinética, potencial e tal, viu o aumento ali da temperatura e chegou na equivalência, né, de uma caloria 4,18. Exato. 4,2. É. E isso é uma medida de energia. E aí o que a primeira lei da termodinâmica diz é que a energia, ela pode se transformar em qualquer outro tipo de energia. Né? Quais são esses tipos de energia? Energia química, energia elétrica, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia luminosa, né? Então, se você tem um X de energia, ela pode se transformar em outro tipo de energia e ainda ser essa quantidade X medida em joules. Então, ela não deixa de ser energia, ela só muda a roupa dela. Entendi. Só muda a característica dela. E há uma dissipação de energia quando há essa transformação? Sim, cada vez que você muda de uma energia para outra, parte dela é perdida em energia inútil, principalmente quando você tá no sistema como planeta, que tem atmosfera e etc. E então tem as máquinas, né? Inclusive essa discussão toda vem na Revolução Industrial com o desenvolvimento das máquinas térmicas, certo. Né? Então tava todo mundo ali, século XIX, animado com a possibilidade de ter máquinas trabalhando, né? Tanto é que até a variação de energia cinética é igual ao trabalho, né? Então essa força que faz alguma coisa se movimentar do ponto A para o ponto B, eles chamam de trabalho. Então tem muito a ver com essa coisa do desenvolvimento das máquinas, porque substitui o trabalho humano. Interessante, Então, se eu puder fazer a roda d'água, por exemplo, é a energia do movimento da água que faz o movimento da roda e você pode gerar, por exemplo, energia elétrica ou mover as pás de um moinho para moer um grão, né? Então, nessa ideia... Aí, o que é engraçado... engraçado, não tem graça nenhuma, mas assim, é curioso que as 3 leis da mecânica são as leis de Newton. Sim. As leis da termodinâmica não tem pai, porque foi uma coisa que demorou muito, assim, sabe? Foi a ideia do calórico, aí depois veio do joule, a ideia da energia que se transforma, que não é o calórico, que é uma energia que passa de um para o outro. Então, demorou para chegar, primeiro, no conceito de energia, né? Que até o Leibniz chamava energia de força viva, que é alguma coisa que a gente pode medir, mede-se em joules, mas que a gente não consegue tatear. Não é palpável, não é palpável, né? É algo que habilita alguma coisa a se mover, que habilita alguma coisa a alterar a temperatura, que habilita alguma coisa a mudar de estado, de líquido para gasoso, né? Isso é o que é energia. E aí, com esse desenvolvimento, eles perceberam que a energia era constante no universo. Então, na imaginação, na filosofia que veio de tudo isso, é que lá no Big Bang a gente tinha uma certa quantidade de energia que é a mesma, porque ela só vai trocando de forma. Entendi. Tô falando demais, você me corta. Não, de jeito nenhum. Acho que você tá falando de menos. Eu já lhe falei que eu adoro conversar e esse que a gente vai... E eu tenho uma vantagem, você tá 2 horas a menos, então não tem problema. E eu tô muito brava com vocês, viu, Densa? Você e o Altran marcando os Clubhouse para as 4h30 da manhã para mim? Sacanagem. Mas não se preocupa, eu descobri uma forma de gravar. A partir da próxima semana vai estar no podcast. Eu faço um clube. Não tô nem aí. Voltou. Travou. Tinha dado uma travada. Não se preocupa, não, que a partir da próxima semana eu vou conseguir gravar no podcast, tá? Ah, tá bom. E aí, Rogério, houve a fofoca. O Wilbur Atwater foi o cara... Fala-se muito dele na nutrição, Henrique? Eu vi a primeira vez esse nome agora quando você escreveu aqui no nosso roteiro.
Ele em 1800, finalzinho já, 1890 lá, não sei quando, mas já finalzinho. 1898. Isso. Eu coloquei aqui para não perder e esqueci. Foi ele que definiu lá os 4 calorias por grama do carboidrato, 9 calorias por grama. Olha só, tá aí. Foi ele. Você vê, né? Eu estudo, adoro estudar história, nunca tinha ouvido falar no Wilbur Wright-Wood. Depois você dá uma olhadinha nele. Ele imagina, né? Todo esse vucu-vucu da Revolução Industrial, as máquinas térmicas, sarará, ele teve a brilhante ideia. Ele falou assim, nossa, pera, o humano se movimenta, pula, tem temperatura, tem energia nele, pensa, tem impulsos elétricos dos nervos. Então, ele deve ser como uma máquina térmica. Se eu descobrir quanto de energia vem dos alimentos, eu vou descobrir quanto de energia está entrando nesse sistema, que é um sistema que a gente chama de aberto, né? Porque você recebe esse alimento, você depois excreta esse alimento e aí você vê quanto que tem ali de energia. E aí ele colocou os alimentos num calorímetro. Você tem aí a foto do calorímetro, não tem? Tem. Deixa Mostra eu mandar aí. para ti. Essa aqui. Isso. O que é o calorímetro? É uma garrafa térmica que você controla ali a quantidade de matéria que entra, o que gera de calor ali não sai. O que tem mais embaixo aí é um cadinho, né? Que é um pires, né? Um suportezinho, que você vai colocar o alimento. Aí você, com 2 eletrodos, dá uma descarga elétrica ali, aquilo lá queima. E nessa combustão, que também foi outra coisa que corroborou para fazer essa junção da máquina térmica com o corpo humano, né? Porque o corpo humano entra oxigênio, sai gás carbônico, logo o que acontece é uma combustão. Então, o modelo tá perfeito. Sim. Você vê quanto de temperatura que sai dali, quanto de calor que gerou. Então, você sabe quantas calorias, quanta energia que tem naquele alimento. Né? Então, o modelo está muito bom, porque ele está ali ligado no conceito de energia, que a energia pode vir a qualquer coisa. Então, se eu souber quanto que tem de energia térmica na combustão daqueles alimentos, vai ser a energia que a pessoa vai ingerir e tá tudo certo. Né? Problema resolvido. E aí vem a teoria, que é diferente de lei. Então, até agora a gente está falando da lei. Primeira lei da termodinâmica. Certo. Que significa que tudo no universo, beijo, Fê, boa noite. Tudo no universo é regido por essa lei. Ninguém viu essa lei em nenhum momento da história ser, como se diz, refutada, não acontecer com aquilo lá. Então, dali, tirou-se a teoria do balanço energético. Bom, a teoria do balanço energético, então, vai dizer assim, ora, se você entrar em você mais energia do que você gasta, vai sobrar uma energia ali. E aí você vai engordar. Se você ingerir menos energia do que você gasta, vai faltar energia ali, vai diminuir o seu peso, você vai emagrecer. E se você tiver equilibrado tanto que você ingere com o tanto que você gasta, aí você vai ter um peso estável. Esse modelo, sensacional. Logicamente é bem claro, né? Sim. E aí tem aquela frase do Richard Feynman, que é sensacional, que ele fala assim, não importa quão bonita e lógica seja a sua teoria, se ela na experimentação prática não rolar, ela tá errada. Exatamente. E aí você pega uma série de estudos, principalmente os estudos que comparam grupos que fazem dietas de baixo carboidrato com grupos que fazem dietas low fat, de baixa de gordura, não bate. Você vê gente com déficit calórico mantendo peso, não conseguindo perder peso.
E aí, se isso for verdade, você está violando pela primeira vez na história da humanidade a primeira lei da termodinâmica. Sim. Uhum. Então, alguma coisa, assim, tá errada. É claro que eu não tô aqui, Henrique, para... É um negócio assim... Quando a gente está num campo de muitas certezas, é difícil debater ideias. Sim. Então, o povo tá tão certo da caloria que não dá para conversar. É. Eu não tenho certeza disso, mas, poxa, vamos pensar, tem alguma coisa, os estudos não estão batendo, as coisas não estão dando certo. Será que é isso? Será que é a caloria que a gente tem que olhar mesmo? Uhum. Pois é, inclusive o estudo do David Ludwig, que ele fez essa comparação em dietas isocalóricas, né? E houve diferença de gasto calórico, quer dizer, o indivíduo estava comendo a mesma coisa e, de repente, ele estava gastando mais. Então, não é simplesmente o que você coloca e o que você sai. Tem algo mais nesse Nesse angu que faz balaio. o... Exato. E aí, olha só, você está medindo caloria que entra e que sai, e o resultado você está medindo em matéria, em massa, na Uhum. balança. Qual que é a relação de energia com massa que você conhece? A única que eu conheço, pode ser que eu esteja faltando alguma da minha relação, assim, é a equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Certo. Se você pegar, até tá lá no estudo do Francisco, ele fez esse cálculo, deixa eu ver se eu anotei esse cálculo em algum lugar, aqui. Ele pegou 2.500 calorias, transformou em Joule, né? Sistema Internacional de Unidades. Então, se energia é igual a massa vezes a constante universal a constante universal ao quadrado, logo a massa é igual a essa energia que ele calculou em joules dividido por 3 vezes 10 oitava, que é o valor do C. Fazendo essa conta, se você pegar 2.500 calorias e transformar isso em massa, você está sentado? Dá 0,00... Não, dá 1,2 vezes 10 a menos 10. 1,2 vezes 10 é 9 zeros. 9 zeros. 0,0000001. Isso em 100 anos. 100 anos, se você comer essa energia a mais, vai dar uma diferença de 0,000042 quilogramas. Ou seja, 4,2 vezes 10 a sexta. É isso que é energia em calorias, se fosse 100% transformada em massa e claro, e todas as outras funções do corpo humano, era isso que representaria de perda de massa ou de ganho de massa. Então não pode ser isso. Então acho que uma das coisas que a gente deixou escapar é que assim, a gente está olhando para a energia e pesando na balança, em quilogramas. A gente está avaliando em joules ou em quilocalorias e aí está tentando ver a diferença em massa. E aí esse estudo em quilogramas. E aí esse estudo aí que você que me indicou e que eu achei sensacional, eu conferi todas as contas do cara, todas. E tá tudo certinho. Foi. Cara, tu é fera demais. Francisco Arencibia, ele é de Porto Rico. E aí ele fala assim, poxa, o modelo de caloria, se tá certo, se tá errado, não tá dando conta de resolver, de descrever. Será que será que se a gente consegue desenvolver um modelo de massas, né? E aí, ao invés de a gente olhar para a conservação de energia, a gente olhar para a conservação de massas, né? Do Lavoisier, que é muito parecido com a primeira lei da termodinâmica, né? Que ao invés de você conservar a energia, você conserva a massa. E aí ele vai pegando estudos, né? Outros estudos, os dados dos estudos e joga numa extrapolação matemática lá computacional e o resultado dele é surreal de bom, assim, casa demais com
com a teoria dele, né? De que seriam as massas e não as calorias que a gente tinha que ver. E aí ele também faz outra coisa interessante, que é o seguinte, ele pega 2.500 calorias e vê quanto que isso representa em gramas quando eu faço a distribuição de macros. Então a gente olha muito a distribuição em macros em calorias. E a gente tem para a caloria indexada a uma massa. Sim. Né? Então, se você tem lá 2.500 calorias, se você pegar 30% de gordura, que é low fat, isso representa dos 2.500, 750 calorias. Quilocalorias, é. Quilocalorias. Aí você, calorias com C maiúsculo, né? Se você dividir pelos 9,4 quilocaloria por grama, dá 80 gramas. Uhum. E aí ele faz isso com todos os macronutrientes. Então, para low fat, ele pegou 30% de gordura, 55% de carboidratos, 15% de proteína. Fez fixo o total de calorias, 2.500 calorias. Aí ele pegou low carb e fez 60% de gordura, 30% de carboidrato, 10% de proteínas. Calculou quantos gramas dá isso. E aí, para o grupo da low fat, deu quase 500 gramas, 487 gramas de comida naquele dia, com essa distribuição de macros. Uhum. E do grupo low carb, deu 391 gramas. Isso dá uma diferença de 96 gramas, que parece pouco, mas em 365 dias, em um ano, a pessoa low carb comeu 35 quilos de comida a menos. Isso é um absurdo de interessante. Isso é, né? Como é que a gente deixou escapar as mentes brilhantes da nutrição deixaram escapar esse simples fato de que o que você está a massa daquilo que você está comendo vai variar de acordo com a quantidade. Não é a caloria que varia em relação à massa, é a massa que varia em relação à caloria. Né? De uma determinação que foi feita no calorímetro ali, né? Sim, isso. Nós estamos partindo do princípio lá do calorímetro, né? Que a gente sabe que ainda não é bem assim então, e tal. Tudo bem, mas nesse caso, Henrique, tudo bem não ser bem assim, porque você consegue determinar as proporções, você consegue determinar as quantidades. Então, assim, quando alguém fala assim, mas fulana fez uma dieta low fat e emagreceu, eu acredito que ela emagreceu. Claro, porque você está diminuindo a quantidade de comida. Exato. Então, por isso que ela desiste, porque aquela quantidade de comida, apesar de ser pequena, não está dando as proteínas suficientes, não está dando a gordura suficiente. Talvez, não, carboidrato sobra. Aí ela começa a perder cabelo, se sentir mal, desistir da dieta. Então, assim, não basta só diminuir a caloria, né? Porque a gente é um ser vivo, um ser vivente. E a gente, das demais coisas da natureza, a gente funciona diferente. O universo todo, ele tende ao caos. Isso daí é a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Uhum. Antes de a gente passar para a lei da entropia, o fato de você ter chegado o Francisco ter chegado a esses cálculos, isso não invalida para a gente a primeira lei da termodinâmica. Nós continuamos subservientes a essa lei. Exatamente. Não, as leis, elas valem para tudo, para o universo todo, para o movimento dos planetas, para o nosso movimento. O que eu quero dizer, Henrique, é que assim, dentro do nosso corpo está acontecendo essa energia que vem dos alimentos. Ela tem coisa que ela consegue aproveitar e tem coisa que ela não consegue aproveitar porque não somos um calorímetro. Não somos uma máquina térmica. Então a gente fez a listagem lá de todos os tipos possíveis de energia. Térmica, cinética, potencial, luminosa. A gente interage com o meio de diversas formas. É possível sair um outro humano de dentro da gente. Com um nível de organização surreal. Que outra coisa, se não tiver vida, não consegue fazer. Já estamos filosofando, já.
Mas você está completamente coberto de razão. Então, olha, quando a gente fala de melatonina, é a interação da luz, que é a energia que está entrando pelos nossos olhos e está comandando a produção de melatonina. Quando a gente fala de vitamina D, a gente está falando de sintetização pela energia que vem do sol também. Não somos uma planta, a gente não faz fotossíntese, quer dizer, faz a fotossíntese da vitamina D, mas a gente não faz para gerar glicose. Isso. A gente interage com o meio pela temperatura, a gente sabe reconhecer o perigo e ter liberação de hormônios que fazem a gente reagir. Então a nossa interação não é só alimentar, né? A gente interage de muitas formas. O nosso próprio movimento de translação, de sair do quarto e ir para a cozinha pegar uma água, eu já gastei energia, estou transformando a energia que tem dentro de mim numa energia cinética. Se eu subir a escada, energia potencial gravitacional. Se eu desenvolver muita gordura marrom, eu libero muito mais energia térmica do que o normal. Né? Então, quando você vê aquelas comparações, não, mas é muito técnico, a gente tem como medir, né, pela relação do oxigênio com o gás carbônico e tal, mas assim, é uma coisa muito pequena que a gente mede perto de tudo que pode acontecer. Exatamente, Né? eu acho que vem muito do pensamento muito reducionista, na realidade nem reducionista, né? Um pensamento simplista em relação a um sistema complexo. É impossível, eles não se encaixam, não há encaixe. Um sistema complexo exige um pensamento complexo. E como nós não temos essa habilidade, né, a gente não tem capacidade de entender todas as nuances de um sistema complexo. Não dá. Então a gente acaba tentando simplificar a coisa e nessa simplificação a gente perde a interação, por exemplo, que eu nunca tinha pensado nesse aspecto, da energia luminosa e o meu corpo usando de uma forma, uma transdução de energia. Né? A energia luminosa está virando outro tipo de energia, né, dentro do meu corpo, não diretamente, mas indiretamente. Putz, isso é louco, entendeu? Não, cada pulso elétrico que acontece, cada conexão entre os seus neurônios. Como que a gente vai medir isso? Pois é. Como é possível, né? Então, é um pensamento muito simplista, realmente. Né? E a gente tende a isso, né? Acho que toda a ciência, até como meio, atropelando um pouquinho o roteiro, a gente vê isso muito quando o pessoal fala de dieta flexível, né? Então, assim, se eu pegar uma coisa que eu possa manipular sem mudar os meus desejos, eu quero isso. Sim. Sim. Né? Então a gente tende a fazer a coisa, né? Reduzir ao mais simples, que não é errado, é importantíssimo que a gente faça isso, senão a gente não entenderia a ciência. Até para a gente entender física, a gente tem que isolar os corpos, tirar as variáveis para poder enxergar, né, o que está acontecendo, porque são muitos eventos que acontecem ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que eu não sei, nem o Francisco sabe se é a melhor forma de você descrever o ganho ou a perda de massa, mas me parece muito promissor, assim, fez muito sentido para mim, principalmente por causa dessa, né, lógica da equivalência de energia com massa. E a lei da conservação de massas, né? Porque assim, se você comer 30 quilos de comida e expelir 10 quilos de comida, você vai ter engordado 20 quilos. Né? Vai ter sobrado 20 quilos ali dentro. Simples não tem assim. Conversa. E aí o que mas poxa, com isso a gente não consegue fazer muita coisa. O que a gente vai fazer? Vai comer muito pouco? Não. Porque o quanto você vai expelir, ou até o quanto você vai comer pela sua saciedade, né? Por bater as suas metas de proteína, a quantidade de energia se vai vir da gordura, se vai vir do carboidrato, isso vai definir o quanto e como você vai expelir. Exatamente. Então volta para aquela coisa assim, se é massa que melhor descreve ou se é caloria que melhor descreve, no fim o que importa é o que você come. Que vai te permitir comer uma menor quantidade,
ou vai te permitir expelir uma maior quantidade, enfim, né? Então, ele faz umas conexões muito felizes, assim, querendo dizer assim, vai depender tudo da oxidação dos macronutrientes que você come, que não vai acompanhar necessariamente aquilo que você come, né? Então, vai depender de onde vem. Se vem de proteína, se vem de gordura, se vem de carboidrato, você vai dar um sinal para o seu corpo que ele vai fazer a oxidação da maneira que é melhor para ele. Se tiver mais gordura, vai ser para o lado da cetogênese, se tiver mais carboidratos, vai ser para o lado da glicólise. E tudo isso e esse é o que vai mudar essa conta no final. Né? Porque senão a gente passa a comer menos de uma dieta low fat e aí vai ter todos os problemas de uma low fat de novo. Exato, exatamente. Mas você ia começando a falar da questão da entropia, que seria a segunda lei da termodinâmica. Que eu acho também uma discussão muito relevante, porque a gente não... Na verdade, assim, entropia é algo que até para entender não é fácil, né? Ela é quantificável, mas não é uma coisa simples. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu entendi, mas às vezes eu desconfio que não. Não é fácil mesmo de entender. Porque também é uma medida, né? É uma medida do grau de... É como se for a temperatura. Medida do grau de agitação das moléculas. A entropia é uma medida da desordem, o quanto alguma coisa está desordenada. E pior, ela é uma medida estatística. Então já juntou duas coisas que a gente não entende, que é estatística. Exatamente. O único local onde a entropia é palpável é dentro de um quarto de um adolescente. Aí a entropia é palpável. Nossa, a entropia é o máximo do universo. Acabou. Eu lembro quando eu estudei entropia pela primeira vez, que o exemplo que o professor deu, não sei nem se é um exemplo coerente, né? Se é correto, mas ele disse o seguinte: imagina, para o pessoal poder visualizar, porque não é fácil você visualizar desordem, né? Quando você pensa em desordem, você pensa, sei lá, às vezes no meu numa manifestação, né? Mas desordem mesmo é complicado de você analisar. Então, ele disse o seguinte: imagina que você tem um carro e que você deixa esse carro na praia, né? E você volta, tipo, 150 anos depois. Como é que estão os átomos desse carro? Né? Então, a tendência da matéria é se desorganizar para o estado de menor energia, que é o estado de maior desordem. É isso? É isso. Ou mais ou menos isso? É isso. Assim, o que a segunda lei, o statement da segunda lei é que a entropia do universo, ao contrário da energia que sempre, né, se conserva, a entropia sempre aumenta. Então, quando tudo acabar, quando a história do universo acabar, ele vai estar no seu nível máximo de entropia, assim como no Big Bang era o seu nível mínimo de entropia. E na natureza, tudo tende a esse estado de... A natureza, quando a gente diz o universo e tudo mais, né? Tende a esse estado desorganizado tanto térmico como organização de posicionamento mesmo, sabe? De organização. E chama atenção os seres viventes, né? O grau de organização. A gente não pode ter a distribuição dos nossos átomos de qualquer jeito, senão a gente não funciona. Certo. A gente morre quando a gente entra em equilíbrio. Né? Enquanto a gente tem, sei lá, potencial transmembrana, enquanto a gente tem a respiração, enquanto a gente tem o fluxo dos líquidos, né? A gente tem vida. Na hora que tudo isso, que esse movimento acaba, que esse equilíbrio, né, que já não tem mais a diferença de potencial interno e externo de uma célula, por exemplo, é quando você morreu. É o seu estado de entropia máxima. Sim. Então, sim. É muito lindo e curioso que os seres viventes, eles tenham um grau de organização tão espetacular. Né? Inclusive, quero agradecer a sua indicação de livro do Schrödinger. As falas dele são
super filosóficas e assim, é isso, né? Ele percebeu antes da molécula do DNA, né? Sim, sim. O livro é de É 43. O DNA é de quanto? É 60? 53, se não me engano. 53? Acho que É. sim. É Ele... interessante, sabe, Thalita, porque aquele livro é um livro que marcou muito a minha vida, porque foi um livro, quando eu comecei a entender um pouquinho dessas coisas, e comecei a abrir minha cabeça para outros horizontes, entendeu? Eu Uhum. acho que eu tinha o quê? Eu devia ter uns 15 para 16 anos quando li aquele livro a primeira vez. Cara, é maravilhoso ver aquele cara falando. E eu estava relendo parte dele ontem, É exatamente pensando que a sensacional. gente ia Eu fiz conversar. várias anotações, E, achei e, sensacional. ele, depois eu vou te mandar o que é vida revisitado. Aí foi uma reunião de pessoas para discutir o livro dele. Como pode, né? Para você ter uma ideia. Aquele nível de... O cara era muito, muito, muito. Gente, sensacional. Ontem uma frase que me chamou a atenção foi: eu não vou usar equações matemáticas nessa palestra, porque aquilo ali é uma palestra, né, que ele estava Uhum. dando, né, uma palestra que ele disse que era para não sei quantos cientistas e ninguém saiu da sala, né? Então ele achou interessante que o pessoal ficou assistindo. E ele disse que não ia usar matemática, não porque o tema fosse muito simples, mas porque o tema era tão complexo que a matemática não seria suficiente para descrever. Cara, eu li isso, eu digo, é Não. impressionante, né? E com os É muito. recursos que tinham ali, a física quântica recém-pensada, Uhum, sabe? É uhum. sensacional, né? Esses caras, ele, o Tesla também é outro que você É fala, meu, outro. O como Tesla é sacou outro. essas coisas? Ele descreve o celular décadas antes dele existir, né? É Você fala, impressionante. gente, é um negócio sensacional. Eu fico- Eu acho engraçado, né, que muita gente tem essa coisa dos cientistas. Eu não sei você, mas eu acredito em Deus. Deus mesmo da Bíblia, assim. Uhum. E quando eu entrei na física, eu fiquei até assim preocupada, porque é um ambiente em que, para você parecer erudito demais, teoricamente você precisa ser ateu. Sim. E o próprio Pasteur não era, o Planck não era, também ele acreditava na existência de Deus e tal. O Pasteur, o Einstein era judeu, né? Ele até Uhum. tem uma fala falando assim, não sou, quem acha que eu sou ateu? E eu tive um pouco de medo, assim, eu falei assim, nossa, será que eu vou colocar minha fé em prova? Cara, pelo contrário, assim, a própria entropia mostra que se não tem um ser consciente ordenando essa coisa, não seria possível, sabe? E a medicina, idem, né? Quando eu entrei na medicina, eu falei assim, nossa, né? Será que eu vou passar de novo por essa coisa assim, né? Das grandes cabeças científicas e tal. E assim, nossa, os professores chegando naquele ponto, não, mas o que comanda sei lá, a transcrição daquele gene e não de outra? E não se sabe, a coisa né? E a gente, como cientistas, assim, a gente se ocupa em tentar descrever, né? Sim. Tentar Sim. entender. Ah. Mas explicar fica muito difícil, né? Então, esse negócio da entropia, o Schrödinger faz nesse livro uma ideia de que você, assim como a energia que a gente pode absorver, que a gente, né, tem uma diferença, uma transformação, etc., a entropia a gente também pode absorver do universo às custas de aumentar a entropia do universo. Então, como essa lei não pode ser quebrada, né, o grau de desorganização do universo precisa aumentar, então a gente estabelece para a gente poder ser um ser tão ordenado, né? Se a gente tem um DNA que é um código de computador, É. né? É um negócio assim inexplicável. E se a gente pensar, Thalita, cada átomo em mim e em você está na posição certa, no momento certo, na vibração correta, para que a gente esteja aqui, nós, ao mesmo tempo, conversando. Sim. Você está entendendo? Então, assim, qual é a probabilidade disso acontecer? E outra, Né? assim, como a gente pode ser tão diferente, como alguém pode bater o olho e falar, essa é a Thalita, esse é o Henrique, e sermos tão iguais, o nosso DNA é muito parecido.
Exatamente. Como Exatamente. A pode diferença ser? é nas casas decimais. É incrível. É incrível. Não é? Como a gente pode Aham. ter uma individualidade tão grande de, de um negócio tão igual, É. né? Como a gente pode ser tão igual e tão diferente ao mesmo tempo? E aí ele coloca isso, que do mesmo jeito que a gente... é, essa energia que a gente absorve dos alimentos é uma energia para nossa energia mecânica, para, né, é, a própria energia térmica, para dissipar essa desorganização, porque a energia térmica é uma energia, uma forma de energia muito desorganizada, muito inútil, né? Uhum. E, e aí, da mesma forma, a gente se alimenta da entropia de outras coisas tão organizadas quanto nós. E se você for parar para pensar, né? São os Sim, animais que também são tão sim. organizados quanto nós, as plantas que têm o seu nível de organização, os animais que, né, tiram das plantas, os níveis tróficos, as plantas, da onde elas tiram tanta organização? Da própria luz solar, né? Que é uma Exato. energia pura dos fótons e tudo mais. Então, é isso, assim, não poder. Esse nível de coisa, quando você estuda imunologia, que parece que é uma outra colônia de seres dentro de você. A inteligência que Exato. aquilo tem é surreal. Ah, é ali que está o patógeno e quem que vai produzir exatamente o anticorpo que gruda no cantinho. Um macrófago, o que que é aquilo, gente? Parece um ser com consciência, não parece? É isso aí. É isso É um aí. Quando negócio muito louco. você tocou num ponto, quando você pensa no sistema imunológico, é surreal o nível de inteligência do sistema. O sistema é montado, e a gente está vendo um período agora onde o sistema imunológico acabou tendo um destaque muito grande, né? O sistema é montado em cima de uma estrutura e de uma hierarquia, de um fluxograma que você não vê em nenhuma organização humana com essa perfeição, entendeu? É bem Não incrível. O é? nível de ordenação e de organização é um negócio impressionante. É Né? muito impressionante. E assim, porque as pessoas acham que o sistema imunológico é só para evitar doença, mas elas esquecem da histocompatibilidade. Eu preciso saber que esse olho é meu. Uhum, Tá entendendo? Que as células que estão uhum. nesse olho são minhas. Porque se eu não souber que elas são minhas, esse olho Ataca. inflama, ataca e eu vou perder a visão. Né? Do jeito que Uhum. tem as doenças autoimunes. Autoimunes. Então, é muito doido isso. É muito doido. Realmente, quando você pensa em termos físicos e traz a biologia para junto, você começa sabe, se você não tiver o que fazer e tiver uma fonte de renda que entra, você fica pensando nisso a vida toda, né? Porque é muito Oi, bom pensar sobre essas coisas. você sabe que eu te agradeço enormemente porque eu já pensava nisso, assim, alguma coisa não fazia sentido e eu estava criando uma filosofia da louça suja. Sabe qual que é a filosofia da louça suja? Não, qual é? E você vai lavando a louça e vai pensando, falei assim, mas caloria, energia, mas aí eu meço a massa. Falei assim, mas gente, com quem que eu vou falar isso, sabe? As pessoas estão tão ocupadas medindo a caloria que eu quero falar, eu quero É, ver se não pode ser outra coisa. E ninguém te ouve, sabe? Você não tem com quem conversar, porque tá todo mundo tão certo. É aquilo que eu falei no começo, tem tanta certeza a respeito disso que não tem espaço para o debate. exato, Não exato. tem espaço para o debate. É, Então, realmente é isso mesmo. Eu sofri isso de ontem para hoje dentro da faculdade, entendeu? No estágio. Quando você pensa em abrir um debate, as pessoas já olham para você com cara feia. uhum, Tipo assim, lá vem ele com as ideias. Vou fazer o quê? Ficar calado, vou conversar é, com quem a gente pode discutir em outro nível, com quem a gente pode. exato. Porque uma coisa que eu observo hoje, Thalita, é que a gente não pode discordar. Uhum, Quando eu discordo de uma pessoa, parece que eu estou agredindo aquela pessoa. Né? sim. Ninguém pode discordar para debater, para conversar sobre outras ideias, é algo que falta hoje. É complicado. É complicado. E aí, quando você fala da nutrição, ai, eu não sei se eu estou errada, mas é uma ciência que é de 1930, eu Não, acho. eu acho que não chega nem estudo. Nem isso. As É leis muito as chamadas novo. leis de Pedro Escudeiro, que são
são as leis, os fundamentos da nutrição, né? É coisa de... É recente. É recente, é coisa de 40, 50, Aí você 1940, vê, né? 1950. A primeira lei da termodinâmica não foi, né, um que teve a brilhante ideia e falou assim, ah, caiu a maçã na minha cabeça, é isso. Uhum. Foi um processo, várias pessoas tentando entender e desenvolver as máquinas e etc. E assim, a ideia da caloria funcionou, beleza, pau no gato, vamos fazer agora nutrição, é isso, vamos medir macro, energia, se tiver como... Não é assim, né? Uma coisa pode ter calorias iguais, mas efeitos Exato. diametralmente diferentes dentro do corpo. Então é muito louco isso, né? Então, É. como me intriga, como que a discussão congelou, assim, como se tivesse dando certo. Se tivesse dando certo, Tava tudo resolvido. nem Para que precisa o discutir? modelo, né? Esse é o conceito de modelo. Modelo não é assim, é assim porque eu vi que é, e aí eu desenhei e dá certo. É assim, dá certo, vamos fazendo assim enquanto dá certo. A hora que parar de dar certo, a gente inventa outro jeito para ver É. se resolve. Não importa qual que é o mecanismo, importa que está funcionando. E aí vai tendo refinamento, a curiosidade humana, Claro, exato. né? E você É o que a vai. gente vê, por exemplo, com o próprio DNA. Você citou aí a questão do DNA, que é um nível de organização incrível. O modelo do Watson e do Crick, que foi, se eu não me engano, é 53, é um modelo, ainda é a base, porque é um modelo que é aquele, é o que funciona, entendeu? É aquele ali que melhor descreveu a estrutura. Mas isso não significa que esse modelo não sofreu refinamentos, né? Ele recebeu opcionais. Ele era um modelo básico e recebeu lá o ar-condicionado, o alarme, né? Ele foi agregando outras coisas para poder a gente conseguir compreender a coisa por completo, né? Uhum. O modelo da questão calórica, né? Da nutrição, ele é um modelo que não está dando certo. Então é É tipo isso assim, que intriga. eu criei um carro com duas rodas só de um lado e as rodas são quadradas. Então, quer dizer, o carro não sai do canto. E eu continuo lá dentro do carro ligando, acelerando e querendo chegar no outro lado. Não Né? adianta, né? E também tem a coisa assim, você não consegue carregar um celular ligando ele direto na parede, você precisa daquela caixinha. Porque o celular ele precisa de uma corrente que seja contínua e não a alternada da tomada. Um carro vai precisar, um carro movido a gasolina vai precisar de gasolina. Se você colocar diesel, ele não vai funcionar. Então, a nosso corpo pode ser que aquele conteúdo do arroz tenha dado X calorias, mas como que o nosso corpo usa essas calorias? Ele foi engendrado para usar energia térmica, essa energia química que vem da ligação, ela é usada do mesmo jeito que lá dentro do calorímetro foi a combustão? Não sabemos. Exato, exatamente. Exatamente. Né? Não sabemos como foi essa distribuição. E é exatamente por isso que as calorias são importantes, mas não são a coisa mais importante. Elas importam, porque afinal de contas, se eu comer um bocado de caloria, eu estou comendo um bocado de comida, estou comendo uma massa enorme, então eu vou engordar. É isso. E se eu fizer uma restrição calórica, quer queira, quer não, eu estou comendo menos comida, então eu vou emagrecer. Né? É isso. Mas isso é secundário perto do que eu estou comendo. Exatamente. Né? Então, você quer emagrecer às custas do quê? Da sua saúde? Você arranca o braço, vai lá no... Meu, quanto pesa um bracinho? 3, 4 quilos, dependendo da igual, força. assim, você arranca os dois, dá 8, ó, quase 10. Pois é. Sensacional. É isso que você quer? Claro que não. Então, assim, pensar nas funções, né? De qual função esse tipo de alimento vai contribuir, né, para o funcionamento do meu corpo. E o Francisco também, no artigo dele, ele faz a soma das coisas que dão energia e das coisas que a gente ingere que não são fontes de energia. Ele calcula, ele pega tudo, até o ar que você respira, ele faz a conta de quanto dá de ar, tudo. Faz a consideração de quando você abaixa a caloria, a taxa metabólica. Então, olha quanta coisa a gente está deixando passar. Quando a gente defeca, a gente não defeca o produto da nossa alimentação somente.
tem células do intestino que vão junto, bactérias que vão junto. Então não é tão simples assim. Não é tão simples assim, né? Embora fosse muito legal se fosse, né? Porque Ah, aí seria ótimo. seria ótimo, eu adoraria Seria também. fantástico, Mas né? lamento, não é. E aí é E isso. esse pensamento, Thalita, ele está tão entranhado no meio acadêmico, mas assim, entranhado de uma forma que ele não é praticamente impossível você dissociar esse pensamento da nutrição, o pensamento dessa questão do controle calórico. Você vê artigos onde o cara percebe que não é aquilo que ele estava buscando, mas ele não consegue dizer que, sabe, a pessoa não consegue dizer assim, ok, realmente eu não consigo entender isso que eu estou vendo. Não, não tem, não, ele não consegue. Ele tenta explicar pelo viés da entrada e saída de calorias aquilo que ele está vendo e... Ah, sabe o que eu estava esquecendo? Da gente mostrar o mapa metabólico, fazer a comparação Ah, eu calórica. acho Mostra o aquele ali é calorímetro ótimo. primeiro. Então, esse é o calorímetro, base da nutrição. Então, daí você vê, né, o quanto de energia térmica o alimento libera. E aí você faz a conta de quantas calorias o alimento tem. Aí a comparação disso é com isso. O mapa metabólico do corpo humano. É isso que acontece dentro do corpo humano quando um alimento entra lá. O Dá mapa para comparar metabólico isso com a conhecido do corpo humano. Ainda tem mais essa, né? isso que a gente conseguiu descrever. Isso que a gente conseguiu monitorar, né? Então, inclusive isso daí estava num site bem legal que você consegue dar zoom nos pedacinhos, né? Isso. Eu fiz até um post uma vez sobre isso aí. Eu coloquei assim, lá em cima eu coloquei calorias que entram, embaixo calorias que saem, e no meio eu escrevi assim, coisas mágicas que acontecem, mas você não precisa se preocupar. Que é Exatamente. o princípio do calories in, calories out, que é É esse, esse. né? É, não Não, não faz importa. diferença, não Ó, importa. você tá dormindo melhor, você tá indo no banheiro melhor, você tá fazendo amor melhor, você tá com todos os seus cabelos na cabeça, mas ó, toma cuidado com as calorias. É. Sabe, gente? Não, não dá pra. Não... É muito complicado isso, é muito simplório, talvez, assim, né? E aí eu volto a dizer, eu fiquei muito brava quando eu fui negada na pós-graduação. E olha que eu garanto que você conhece muito mais de caloria do que os nutricionistas que negaram Pode ser, não a sua, sei. né? É, pode ser, não vou julgar. Mas Thalita, talvez não, porque eu nunca contei calorias. 4 anos vai fazer 5. Nunca contei, então não sei de calorias. eu nunca, Talvez eles saibam eu mais. tive, eu passei por uma fase de contagem calórica, às vezes contagem de carboidrato na minha vida, porque eu acabei tendo contato com a dieta flexível e lendo sobre o assunto e tudo mais, e acabei meio que enveredando por essa área um período, sabe? E hoje eu vejo que é, 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 a pessoa que defende esse tipo de coisa, ou que pensa dessa forma, é aquela pessoa que simplesmente parou de pensar, entendeu? Ela viu que era uma alternativa mais simples, que se encaixava no modelo, num determinado modelo, e ela simplesmente achou que aquilo ali é o que funciona, e realmente, se você parar para pensar, restrição calórica emagrece, Uhum. né? Então, Então, Henrique, eu acho que tem isso, mas aí a gente vai mudar um pouco de assunto, que é o nosso sistema de ensino corrobora muito para isso. A impressão que dá quando você entra na faculdade é que existe um conhecimento fixo, um conjunto de saber que a faculdade está permitindo que você tenha acesso e que você não tem que pensar, você só tem que aprender aquele conjunto de conhecimentos e sair aplicando nas pessoas que aquela academia te habilita a fazer isso. Aí a pessoa fala assim, como que eu não pensei? Eu tive maior trabalho para estudar, tive que decorar um monte de coisa, tive que responder de acordo com o que o professor queria. Eu pensei pra caramba para fazer essa faculdade, mas porque no nosso sistema de ensino, desde do comecinho até o nível superior,
tem essa aura de aqui detemos o conhecimento e você vem aqui para a gente te passar o conhecimento e você não precisa, aliás, você não deve questionar. Se você for questionar, você está sendo um insubordinado. Exatamente, exatamente. E aí a pessoa nem se dá conta de que ela tem a permissão ou a possibilidade ou até mesmo o dever de pensar. Ela passa 5 anos sem perceber isso. E você acha que isso está presente também, por exemplo, no ensino? Eu sei que na medicina e na nutrição isso é claro, né? Mas isso está presente também, por exemplo, na física? Na época que você fez faculdade? Eu sei que já faz 10 anos, mas... Eu acho assim que o modelo de... Como que fala o regular lá do 1º ao 5º ano? Ai, como que chama isso? Graduação? A graduação. A graduação eu acho que sim. Pouco espaço para debate, pouco espaço, aquela coisa assim de o professor precisa explicar o que são as leis, quais são as aplicações. Um ou outro professor fazia isso, a gente achava até estranho e não conseguia corresponder, porque né, depois de anos, ensino médio, aquele negócio, você tem que saber o que cai no vestibular, como é pergunta, como é pegadinha, né? É isso que você tem que saber. E aí chegava na faculdade, os poucos professores que tinham essa pegada, a gente não sabia nem como interagir ali, porque, né, assim, ele tá perguntando, mas não é ele que tem que explicar pra gente, sabe? Não tinha essa coisa assim. E o pessoal que faz iniciação científica, que faz a pós-graduação, aí já eles vão precisar ter um outro approach das coisas, que eles estão tentando, né, explicar as coisas a partir de um outro conjunto de conhecimentos, é mais diferente. Né? Eu percebi médio, assim, quando eu trabalhei na engenharia, né? Trabalhei lá na Poli, a faculdade toda foi 5 anos, na Poli eu fiquei 4 anos e meio. E aí você vê já que, né, o cara precisa da explicação daquilo que ele está produzindo, e aí é diferente. Entendi. Mas... O próprio Feynman, ele tem uma frase, eu até postei essa semana no meu stories, deixa eu ver se eu lembro da frase completa. Um professor não deve ficar concentrado apenas em ensinar o aluno a cuspir conhecimento quando sofre pressão acadêmica. O professor, ele deve ensinar o aluno, ele deve inspirar o aluno a obter conhecimento, a pensar e a questionar. Em ciência, o meu ídolo o Feynman. É um físico. Ele não é um nutricionista, não é um cientista, biólogo, nada disso. O meu ídolo é o Feynman. Ele é absurdo. Ele é um absurdo. Tanto é que eu vou comprar um bom gol para aprender a tocar também, só para ficar assim mais próximo assim da... O problema que eu vejo disso é o sistema, é o vestibular. Sim. Você não consegue fazer isso na sala de aula. Isso que frustra, isso que você fala assim, gente, não é isso, eu não estudei para isso. Não estudei para estar aqui explicando qual que é a pegadinha do Enem, sabe? É muito complicado isso. E aí a experiência que eu tive na medicina já foi diferente, porque aí era a gente que tinha que dar explicação e tinha que estar certo. Se tivesse errado, o professor ia lá e te dava uma nota lá. Então, graças a Deus, a experiência da medicina foi muito mais rica nesse sentido. Mas é isso. Então, qual que tem sido a formação dos nutricionistas hoje? Né? Ou até de medicina, que eu não conheço a medicina do Brasil, assim, não cursei, mas dizem que chega um ponto que você só fica vendo os remédios, as aplicações de remédios e tudo mais, e muito disso tem a ver com a indústria, que, né, vai lá e fala, você tem que falar isso desse meu remédio, e então é complicado, não é simples. Que precisa uma geração inteira morrer. Primeiro precisa uma geração acordar, outra geração inteira morrer, para a gente ver alguma diferença depois, né? E eu espero que com esse movimento do Instagram e YouTube, podcast, etc., as pessoas vejam que, olha, existe vida inteligente além dos cientistas. Você, né, tá aí que é para... Você foi provido de um cérebro que é para você pensar também. Pode ser que você esteja errado. E tá tudo bem.
Exato. Você não precisa ter Exatamente. certeza. Eu, desde o começo aqui, falei, tenho certeza? Não tenho. Pode ser que Nada. seja legal. Se não for... Aliás, se for, vai ser ruim, porque tudo, né, tudo que a gente sabe meio que vai ficar É estremecido. verdade. Não é? Mas, assim, provavelmente não é. E como é que a gente... Né? Isso é que é ciência, né? Então, a gente falou aqui de religião, a gente vê muita fé na ciência. Então, quando você vai bobinho para a faculdade, esperando vir o conhecimento do professor e responder na prova, você está tendo fé na ciência. Uhum. E aí, se você, na fé, fica procurando muita prova, você está tratando a fé como ciência. Esse que é o problema. As pessoas estão com excesso de Tá fé na ciência misturando as coisas. e falta de fé no divino, sabe? Então, assim, ciência é para ser cético. Ciência é para duvidar. Ciência é para esperar que, né? Uma vez alguém me escreveu desesperadamente porque parece que saiu um artigo que a cetogênica causava um mal X, no fim não era, né? Mas eu falei assim, gente, se for isso, ótimo que a gente descobriu cedo. Pois é, dá Tá tempo tudo reverter. Vamos bem. parar. É. A gente para, eu volto aqui e falo assim, gente, ó, tudo que eu falei sobre cetogênica parece... Vamos com calma que parece que apareceu, vai ter que ter outros estudos, vamos ter que olhar direito, vamos ter que conversar mais, mas isso é Uhum. ciência, É. são paradigmas, né? O paradigma da física clássica durou muito tempo até vir o paradigma da física quântica e tudo bem, e todo mundo conversa, é feliz e tá, o mundo seguiu ok, né? Então, essa fé, a ciência é por si imutável. O que não muda é o divino. Ali você precisa ter fé, mas na ciência Sim, você não sim. pode ter fé. Você não pode ter partido, Exato. você não pode ter Exato. fé, você, né, não pode ter apego. Não, é isso e eu não vou largar nunca mais. Eu não tenho compromisso nenhum, gente. Se um dia eu achar que as dietas low carb fazem mal, eu vou chegar aqui e vou falar assim, gente, esquece, estava errado. Não Estava tenho errado. É problema isso aí. nenhum com isso. É isso aí. É isso aí. E você falou uma coisa interessante, porque essa questão da ciência, da religião e a questão da fé é, é uma questão que é inerente ao ser humano ter fé, É. certo? É inerente ao ser humano ter fé, independente de no que ele acredite. Uhum. Porque a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que crê em Deus, ela tem fé. E a Uhum. pessoa que não crê em Deus, ela também tem fé de que ele não existe. Uhum. Então, a fé, ela é uma característica humana. Sim. Tá entendendo? Ela é uma característica humana. E talvez por isso seja tão difícil lidar com a ciência sem a fé. Porque há essa tendência natural a se acreditar, É. né? E acreditar E, significa uma coisa que não pode mudar. uhum, E não é exato. assim, né? E não é Ciência, por assim. A definição, não ciência é ela é isso. extremamente volúvel. É. Mulher, que papo sensacional. E Ai, a concluindo gente aqui falou com uma... demais, que horas são? Ó, só Não, passou 13 falou só minutos. 1 hora e 13 minutos. Isso é besteira. Tá ótimo. Ai, foi ótimo. Nem tô Foi nervosa ótimo. mais. Olha aí, viu? Podemos já marcar a segunda já. Podemos. Acho que a gente tinha que fazer, não sei se talvez no Clubhouse, um encontro só dessas coisas filosóficas fora da nutrição, sabe? Ah, eu topo demais. Topo demais. Né? Eu acho muito bom. Eu acho muito bom isso aí. E assim, lá no Clubhouse, já aproveitando o gancho, eu ontem fiz a inscrição para fazer um clube, né? E aí, quando a gente tiver o clube, a gente pode ter vários encontros nesse clube. Aí, de repente, a gente bota um encontro filosófico também. Eu acho genial. Eu Top. acho que a gente tem que falar sobre esse assunto mesmo. Muita gente acha que, que essas coisas são masturbação mental, né? É só para ficar. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente deve discutir esse tipo de coisa também, porque boa parte do que a gente é hoje, né, de ciência e de evolução, veio do estudo da própria ciência, da epistemologia da ciência, né? E a gente tem Uhum. que debater isso também, Claro. né? A fonte do conhecimento e como esse conhecimento progride, eu acho que isso é importante demais. Então, mulher, só tenho que te agradecer porque foi um Ah, papo eu que te muito, muito agradeço por legal. esse Muito legal mesmo. espaço. Sabe aquela sensação que você tem de que você conhece uma pessoa há muito tempo? Eu tenho essa sensação com você. Né? Eu tenho essa sensação contigo também. Isso Gente, é eu muito brigo legal. demais, eu xingo esse Instagram todos os dias. Mas uma coisa que eu tenho que agradecer é por ter conhecido pessoas como você.
2020 foi péssimo, mas eu conheci você, conheci a Fernanda, conheci a Taj, conheci um monte de gente sensacional que se não fosse esse meio, né, que inclusive a física quântica permitiu que a eu física quântica. Puxando a sardinha para o meu lado. Sim, se não fosse isso, a gente não estaria conversando. Então, eu sou muito grata de verdade por essa possibilidade de ter feito esses encontros virtuais que, se Deus quiser, serão físicos, né? Sim, sim. Vamos esperar que seja. Tempo. Mulher, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite, esse papo foi maravilhoso, eu espero que a gente continue com contato assim mais próximo, porque realmente acho que essa troca é fundamental. É verdade, também concordo plenamente, agradeço o convite e estou te esperando no meu canal também para você falar o que você quiser. Na hora, já vamos marcar a data, tá bom? Aí, desculpa, gente, eu não consegui ler as perguntas, os comentários de vocês. Eu sou mulher, mas não consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Thalita, um beijo grande, manda um abraço pro Augusto, tá? Tá bom, pode deixar. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.